O dia em que tudo começou a sair do controle, você já teve a sensação de que o destino espera o momento exato em que você está distraída para virar sua vida do avesso? Lara Monteiro teve. E tudo começou numa manhã comum demais para alguém que ainda não sabia que o passado estava prestes a atravessar a porta do escritório como uma tempestade quente. Lara chegou atrasada ao estúdio de arquitetura da avó em São Paulo, segurando um café já morno e um tubo de plantas que insistia em escorregar da mão. O prédio antigo na Avenida Paulista tinha cheiro de madeira, tinta e histórias guardadas nas paredes. Era ali que ela cresceu, ali que aprendeu a amar linhas, luz e espaços que respiram. Mesmo assim, aos 28 anos, ainda sentia que precisava provar que merecia estar ali. Você está 20 minutos atrasada, disse Bianca, a assistente, com um sorriso divertido. Dona Helena reuniu todo mundo na sala de reuniões e ela está com aquela cara. Lara gelou. Aquela cara significava mudança. E mudança, quando vinha da avó, nunca era pequena. Ao entrar na sala, encontrou a equipe inteira reunida ao redor da mesa longa. Helena Monteiro estava de pé perto da janela, elegante como sempre, os cabelos prateados presos em um coque perfeito. Lara conhecia aquele olhar brilhante demais. Era o olhar de quem já tinha decidido algo importante e só estava esperando o impacto. Finalmente, disse a avó com voz firme. Agora podemos começar. O anúncio veio como um trovão silencioso. Helena iria se aposentar e havia vendido metade do estúdio para um investidor. Lara sentiu o ar sumir dos pulmões. Aquele lugar era mais que um trabalho. Era o legado da família, o espaço onde ela tinha deixado noites sem dormir e sonhos inteiros. Antes que pudesse protestar, a porta se abriu e o mundo parou. Daniel Vasconcelos entrou com passos calmos, alto, seguro, com um olhar escuro que parecia medir cada pessoa ali dentro. O terno azul escuro moldava seus ombros largos e a confiança que ele carregava era quase irritante. Mas não foi isso que fez Lara perder o equilíbrio por dentro. Foi o reconhecimento. Ele era o homem que riu dela 3 anos antes, em um palco lotado, quando ela tropeçou durante uma premiação em Madrid. A lembrança veio quente, viva, como se o tempo não tivesse passado. Boa tarde, disse ele, e a voz grave preencheu a sala. Sou Daniel. Os olhos dele encontraram os dela. Um brilho divertido atravessou o olhar dele, como se aquele reencontro fosse um presente inesperado. Lara apertou o copo de café com força. O gosto amargo subiu pela garganta, junto com uma raiva antiga. A reunião seguiu em um silêncio tenso. Helena explicou que Daniel cuidaria da expansão financeira e das novas parcerias, enquanto Lara continuaria liderando o setor criativo. Era a combinação perfeita no papel, mas dentro dela, algo queimava. Depois que todos saíram, Daniel se aproximou. 3 anos, disse ele, encostando na mesa. Você continua com o mesmo olhar. E você continua arrogante, respondeu Lara, levantando-se. Ainda acha engraçado humilhar as pessoas? Ele suspirou, o sorriso diminuindo. Eu nunca quis te humilhar. Ela virou o rosto, tentando ignorar a proximidade dele, o cheiro amadeirado que parecia envolver o ar entre os dois. Aquela proximidade despertava algo incômodo, quente, que ela não queria reconhecer. Os primeiros dias trabalhando juntos foram uma batalha constante. Daniel sugeria tecnologia, inovação, realidade aumentada. Lara defendia a essência, sustentabilidade, alma nos projetos. Cada reunião virava um duelo silencioso. Cada olhar, uma provocação. E mesmo assim, havia momentos em que algo mudava. Na sexta-feira, ele apareceu na porta do escritório dela com 2 cafés. Não está envenenado, disse colocando o copo sobre a mesa. Ela tentou ignorar, mas quando pegou o café, a mão tremeu e o líquido quente caiu direto na calça dele. Por um segundo ficaram imóveis. Depois Lara soltou uma risada involuntária. Daniel olhou para a mancha escura e riu também. O riso compartilhado quebrou a tensão. Por um instante eles deixaram de ser rivais, mas a proximidade começou a crescer rápido demais. Discussões viraram conversas longas, conversas viraram silêncios carregados, e os silêncios tinham um peso diferente. Uma noite, ficaram presos no elevador do prédio após uma queda de energia. O espaço pequeno, a luz fraca, o calor da respiração misturada. Lara sentiu o coração disparar quando percebeu que Daniel estava perto demais. O cheiro dele era intenso, quente, impossível de ignorar.
Respira, murmurou ele, percebendo o nervosismo dela. O elevador tremeu. Instintivamente, ele segurou os braços dela. O toque foi firme, cuidadoso, e demorou 1 segundo a mais do que deveria. Os olhos dele se encontraram. O mundo ficou silencioso. Algo mudou ali, sem aviso. Lara sentiu um impulso estranho, como se todos os pensamentos tivessem sido empurrados para longe. Ela fechou a distância primeiro, num beijo inesperado, intenso, carregado de tudo que vinha sendo negado. Não foi um beijo suave. Foi urgente, cheio de sentimentos que nenhum dos dois sabia nomear. Quando o elevador voltou a funcionar, ela se afastou como se tivesse acordado de um sonho. Esquece isso, disse, saindo sem olhar para trás. Mas esquecer era impossível. Nos dias seguintes, Daniel parecia saber exatamente quando aparecer perto dela. Um comentário baixo ao passar, um olhar demorado, o jeito como ele deixava café na mesa sem dizer nada. Cada gesto pequeno alimentava uma tensão que crescia devagar, como fogo escondido sob cinzas. Até que, numa tarde silenciosa, ele entrou na sala dela com um desafio. Vamos jantar, disse. Não. Uma aposta, então. Quem admitir primeiro que sente algo, perde. Ela deveria ter recusado, deveria ter se afastado, mas algo dentro dela queria continuar aquela dança perigosa. Está bem, respondeu. E naquele instante, Lara não fazia ideia de que tinha acabado de abrir a porta para a história mais intensa da vida dela. Porque às vezes o destino não chega com barulho. Às vezes ele entra devagar, com um sorriso provocador e um olhar que promete virar tudo do avesso. E o pior é quando você percebe que não quer impedir. Lara tentou agir como se nada tivesse mudado depois do beijo no elevador, mas o corpo não obedecia à lógica. Cada vez que Daniel entrava na sala, o ar parecia mais quente, mais pesado, como se a presença dele puxasse todos os sentidos para perto. Ela se repetia que era apenas uma aposta, um jogo perigoso que precisava manter sob controle, mas bastava um olhar demorado dele para que o coração escapasse do ritmo. Na segunda-feira seguinte, ela chegou cedo ao estúdio, decidida a focar apenas no trabalho. Abriu os projetos na tela, respirou fundo e repetiu mentalmente: profissionalismo absoluto. Porém, quando levantou os olhos, encontrou um pequeno post-it preso ao monitor. Já esqueceu? A letra era dele, firme e provocadora. Lara amassou o papel e jogou na lixeira, mas a sensação do beijo voltou como uma lembrança quente que se recusava a desaparecer. Daniel parecia se divertir com a reação dela. Durante a reunião da equipe, ele sentou exatamente à sua frente, observando cada movimento, cada pausa, cada respiração mais profunda. Lara, chamou Carlos, tirando-a do transe. O que acha do material para o telhado? Pedra calcária, respondeu sem pensar. Estamos falando das paredes, corrigiu ele, confuso. Daniel tentou disfarçar a risada, e Lara quis desaparecer. Os dias seguintes foram uma sequência de provocações sutis. Ele aparecia com café sem pedir nada em troca, mas sempre deixava algum comentário baixo, quase um sussurro perto demais do ouvido dela. Na cozinha do estúdio, os dois ficaram presos em um espaço estreito, quando ele alcançou uma xícara no armário. O peito dele roçou nas costas dela, e Lara ficou imóvel, sentindo o calor subir pela pele. Você parece tensa, murmurou Daniel. Eu estou perfeitamente bem, respondeu, mesmo com a voz falhando. Ele se afastou com um sorriso silencioso, como se soubesse exatamente o efeito que causava. A aposta começou oficialmente no sábado à noite. Daniel chegou pontualmente às 7, sem o terno habitual, vestindo jeans e uma camisa branca simples que o deixava ainda mais perigoso aos olhos dela. Lara abriu a porta tentando parecer indiferente, mas o olhar dele percorreu cada detalhe como se estivesse registrando uma memória. Pontual, disse ela. Impressionante, respondeu ele sem esconder a admiração. O trajeto até o apartamento dele foi silencioso, mas não desconfortável. A música baixa preenchia os espaços entre eles, e Lara percebeu que Daniel não tentava provocar. Era como se aquela versão dele fosse mais calma, mais real. O apartamento tinha janelas enormes e uma vista da cidade que parecia infinita. Havia madeira, luz suave e um cheiro leve de ervas vindo da cozinha. Lara ficou surpresa ao vê-lo cozinhar com segurança, cortando ingredientes com movimentos precisos. Onde aprendeu? Perguntou, apoiando-se no balcão. Minha mãe insistia que todos soubéssemos sobreviver sem comida pronta, respondeu ele, sorrindo de lado. O jantar foi leve,
cheio de conversas que escapavam do trabalho. Eles falaram de infância, de sonhos, de medos que raramente admitiam em voz alta. O vinho ajudou a diminuir as defesas, e pela primeira vez, Lara percebeu Daniel, além da arrogância que sempre a irritou. Quando o silêncio caiu entre eles, não foi desconfortável, foi denso. Ela decidiu brincar com a aposta. Aproximou-se lentamente, roçando os lábios na comissura da boca dele, apenas o suficiente para sentir a respiração quente. "Jogando?" perguntou ele, a voz baixa. "Só um pouco", respondeu, afastando-se. Daniel segurou o rosto dela e deslizou os lábios pelo pescoço devagar, como se testasse os limites. O toque não era apressado, era intencional, carregado de desejo silencioso. Lara fechou os olhos, sentindo um arrepio percorrer o corpo inteiro. Por um segundo ela quase cedeu, mas se afastou antes que o controle desaparecesse. "Empate, por enquanto", disse, tentando recuperar o fôlego. Ele riu baixo, aceitando o desafio. Os dias seguintes se tornaram uma mistura de competição e proximidade crescente. No trabalho, discutiam projetos como sempre, mas agora havia uma camada invisível entre cada palavra. Um toque rápido ao passar, um olhar prolongado durante reuniões, pequenos gestos que ninguém parecia notar, exceto eles. Até que um novo projeto mudou o ritmo. Um cliente importante pediu propostas separadas de cada um, transformando a colaboração em rivalidade direta. Lara mergulhou no trabalho com intensidade quase obsessiva. Chegava antes de todos, ficava até tarde revisando detalhes, tentando provar, para ele e para si mesma, que não precisava de ninguém. Numa noite silenciosa, Daniel apareceu com uma barra de chocolate. "Você esqueceu de comer", disse, deixando o doce sobre a mesa. "Como sabe? Porque estou aqui há horas também." Ela aceitou, surpresa com o cuidado silencioso dele. "Seu conceito é bonito", comentou ele olhando os desenhos dela. "Tem alma." As palavras vieram sem ironia, sem provocação. Apenas sinceridade. Lara sentiu algo amolecer por dentro. "O seu também", admitiu quase em um sussurro. Por um instante, eles esqueceram que estavam competindo. Na apresentação final, o cliente declarou empate. As duas propostas eram fortes demais para escolher apenas uma. O resultado os obrigava a trabalhar juntos novamente, e a tensão voltou mais intensa que antes. Numa tarde chuvosa, viajaram para avaliar um terreno fora da cidade. A estrada de terra virou lama, e o carro ficou preso. Sem sinal, sem pressa, restou apenas o som da chuva batendo no vidro e a presença inevitável um do outro. "Posso perguntar algo?", disse Daniel depois de um tempo. "Você nunca pede permissão de verdade", respondeu ela. Ele sorriu, mas o olhar ficou sério. "Aquela noite na premiação, você realmente me odiou?" Lara hesitou. A chuva criava um ritmo constante que parecia pedir sinceridade. "Eu já me sentia um fracasso", confessou. "Quando tropecei, pensei que todo mundo estava vendo o quanto eu não pertencia ali. E então você riu." Daniel respirou fundo. "Eu estava nervoso. Você caiu nos meus braços. E eu disse a primeira coisa idiota que veio à cabeça." Ela estudou o rosto dele, procurando mentira, mas encontrou apenas vulnerabilidade. O carro parecia pequeno demais quando o silêncio voltou. Lara percebeu o quanto ele tinha se tornado importante, e aquilo a assustava. "Pensei em você depois daquela noite", admitiu. "Mais do que deveria." Ele se aproximou um pouco. "Eu também nunca te esqueci." Os lábios deles quase se tocaram, mas o telefone tocou, quebrando o momento. Voltaram para a cidade em silêncio, carregando tudo o que não foi dito. Na semana seguinte, Lara percebeu que a aposta já não era um jogo. Era uma desculpa para continuar perto dele. Cada provocação escondia algo mais profundo. Cada toque acidental parecia uma promessa. Ela começou a entender que não estava apenas tentando ganhar. Estava tentando proteger o próprio coração. E Daniel parecia sentir o mesmo. Porque às vezes o amor não começa com declarações. Começa com desafios, silêncios e olhares que dizem mais do que qualquer palavra. E naquele momento, Lara ainda não sabia que o verdadeiro jogo não era sobre quem cederia primeiro, mas sobre quem teria coragem de admitir que já estava completamente entregue. Depois da viagem sob a chuva, Lara voltou ao estúdio com uma sensação diferente no peito. Não era apenas o peso da aposta ou a tensão dos projetos. Era algo mais profundo, como se cada conversa com Daniel tivesse aberto um espaço novo dentro dela, um lugar quente e silencioso
que ela ainda não sabia nomear. Na manhã seguinte, tentou agir como sempre. Chegou cedo, organizou os desenhos sobre a mesa e abriu o computador antes que qualquer pessoa aparecesse. Queria retomar o controle da própria rotina, fingir que o quase beijo no carro não tinha significado nada. Mas bastou ouvir passos firmes no corredor para perceber que seria impossível. Daniel entrou na sala de reuniões com aquela calma irritante de quem sabe exatamente o efeito que causa. Ele a cumprimentou apenas com um aceno leve, profissional demais para quem havia dividido uma conversa tão íntima horas antes. A distância repentina incomodou Lara mais do que ela gostaria de admitir. Durante a reunião, discutiram ajustes no projeto conjunto. Ele falava sobre números e estratégias com clareza, enquanto ela defendia a importância da identidade arquitetônica. Era como antes, mas diferente. Agora cada discordância vinha carregada de um cuidado silencioso, como se ambos evitassem ultrapassar limites invisíveis. Quando todos saíram da sala, Lara ficou sozinha organizando papéis. Daniel se aproximou devagar. "Você está bem?" perguntou. Ela levantou os olhos, tentando manter a expressão neutra. Por que não estaria? Ele demorou um segundo antes de responder. "Porque ontem nós quase..." "Não precisa terminar", interrompeu ela. Foi só um momento. Daniel assentiu, mas o olhar dele dizia que não era tão simples. Os dias seguintes foram marcados por pequenas mudanças, que ninguém além deles parecia notar. Ele passava mais tempo perto dela, oferecendo ajuda em detalhes técnicos, perguntando opiniões com interesse genuíno. Lara percebeu que, por trás da postura segura, havia alguém que observava tudo com atenção. Alguém que começava a baixar as próprias defesas. Numa quarta-feira à noite, ficaram sozinhos no estúdio revisando maquetes. A luz suave das luminárias criava sombras longas sobre as mesas, e o silêncio era confortável. Daniel trouxe 2 xícaras de chá e colocou uma diante dela. "Sem apostas agora", disse ele em tom leve. "Só trabalho." Ela sorriu, surpresa com a tentativa de aliviar a tensão. Enquanto ajustavam detalhes do projeto, os braços dele se tocaram sem querer. O contato foi rápido, mas suficiente para que Lara sentisse um arrepio subir pela pele. Daniel não se afastou imediatamente, e o silêncio entre eles ficou mais denso. "Você sempre foi assim, tão intensa?" perguntou ele, observando o cuidado com que ela alinhava as peças da maquete. "Só quando algo importa de verdade", respondeu sem perceber o peso da própria frase. Ele não comentou, mas o olhar dele mudou. Na sexta-feira, a equipe saiu para comemorar o avanço do projeto em um restaurante próximo. O ambiente era animado, cheio de risadas e conversas cruzadas. Lara tentou se concentrar nos colegas, mas sentia o olhar de Daniel sobre ela de tempos em tempos. "Se você chegou até aqui comigo, então já sentiu um pouco do que eu estou vivendo, não é? Antes de continuar, deixa o seu like agora, porque isso faz essa história chegar em mais pessoas que também acreditam no amor. E me conta aqui nos comentários, se fosse você no meu lugar, teria tomado as mesmas decisões ou faria tudo diferente?" Um arquiteto convidado se aproximou, elogiando o trabalho dela e puxando conversa. Daniel observou de longe, aparentemente indiferente, mas o maxilar dele se contraiu quando o homem tocou o braço dela durante uma piada. Lara percebeu o gesto e sentiu uma satisfação estranha, quase divertida. Mais tarde, já do lado de fora, enquanto o grupo se despedia, Daniel se aproximou. Ele parecia interessado, comentou tentando soar casual. "E você pareceu incomodado", respondeu ela. Ele abriu um sorriso pequeno. "Talvez um pouco." A sinceridade inesperada fez o coração dela acelerar. O caminho até o estacionamento foi silencioso. A cidade estava iluminada, e a noite tinha um cheiro fresco depois da chuva leve que havia caído mais cedo. Lara sentiu a proximidade dele como uma presença constante, quente, difícil de ignorar. "A aposta ainda está de pé?" perguntou ele parando ao lado do carro. Ela hesitou antes de responder. "Está, mas acho que não estamos mais jogando pelas mesmas razões." Daniel encostou no carro, olhando diretamente para ela. "Talvez nunca estivemos." A frase ficou suspensa no ar. Lara percebeu que o desafio entre eles estava mudando de forma, deixando de ser uma provocação para se tornar algo mais vulnerável. Nos dias seguintes, começaram a trabalhar juntos com uma sintonia surpreendente. Ele entendia as ideias dela antes mesmo que fossem explicadas, e ela passou a confiar nas decisões estratégicas dele.
As discussões continuavam intensas, mas agora terminavam em risadas baixas ou olhares cúmplices. Uma tarde, enquanto revisavam plantas na sala de arquivos, Lara precisou alcançar uma pasta alta. Daniel surgiu atrás dela e pegou o documento antes que ela precisasse se esforçar. O espaço entre os dois ficou mínimo. Ela sentiu o calor do corpo dele nas costas, a respiração próxima demais do ouvido. "Obrigada", murmurou sem se virar. "Sempre", respondeu ele também em tom baixo. Ela virou lentamente, encontrando o olhar dele tão perto que poderia contar cada detalhe das íris escuras. Por um segundo, ninguém se moveu. O mundo parecia suspenso. "Você está diferente", disse Daniel. "Diferente como?" "Menos distante." Lara não soube responder. Parte dela queria negar, mas outra parte sabia que era verdade. Estar perto dele tinha deixado as defesas mais frágeis. Naquela noite, ficou pensando nas palavras dele. Sentia que o orgulho que antes servia como escudo começava a se dissolver. Era assustador perceber que o que mais temia, se apaixonar, já não parecia tão impossível. Uma semana depois, receberam a notícia de que um novo cliente queria acompanhar de perto o desenvolvimento do projeto. A pressão aumentou e ambos passaram horas extras no estúdio. O cansaço aproximou ainda mais os dois. Dividiam cafés, trocavam ideias sem formalidade e em alguns momentos apenas ficavam em silêncio, trabalhando lado a lado. Em uma dessas noites, Lara encontrou Daniel dormindo sobre a mesa exausto. Sem pensar muito, colocou o próprio casaco sobre os ombros dele e deixou um café fresco ao lado. Quando ele acordou, observou-a em silêncio por alguns segundos, como se estivesse guardando aquela imagem. "Você não precisava fazer isso", disse. "Eu quis", respondeu ela. O olhar dele suavizou de um jeito que ela nunca tinha visto antes. A tensão entre eles continuava crescendo, mas agora era mais doce que dolorosa. Lara começou a perceber que o orgulho estava cedendo espaço para algo mais verdadeiro, e Daniel, com cada gesto cuidadoso, parecia mostrar que também estava mudando. Na sexta-feira à tarde, enquanto o sol se punha através das janelas do estúdio, eles ficaram sozinhos na sala principal. O silêncio era confortável, quase íntimo. "Sabe", começou ele apoiando-se na mesa, "eu não quero ganhar a aposta." Ela ergueu a sobrancelha. "Então por que continua jogando?" Daniel sorriu de leve. "Porque gosto de estar perto de você." As palavras foram simples, mas carregadas de significado. Lara sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e esperança. "Eu também gosto", admitiu em voz baixa. O momento se estendeu, cheio de possibilidades. Não houve beijo, não houve promessas. Apenas um olhar longo, sincero, que dizia mais do que qualquer declaração. E naquele instante, Lara percebeu que o orgulho que antes os mantinha afastados estava começando a se dissolver. O que restava era uma conexão que crescia devagar, forte o suficiente para transformar rivalidade em algo muito mais profundo. Ela ainda não sabia até onde aquilo iria levá-los, mas pela primeira vez desde que Daniel entrou pela porta do estúdio, Lara deixou de tentar fugir do que sentia. Porque algumas histórias de amor não começam com certezas. Começam quando duas pessoas finalmente param de lutar contra o próprio coração. Depois daquela conversa sincera na sala principal, Lara percebeu que algo havia mudado definitivamente entre ela e Daniel. Não era mais apenas uma provocação silenciosa ou um jogo de quem resistiria por mais tempo. Existia agora uma calma estranha quando estavam juntos, uma sensação de que, mesmo sem tocar, havia uma ligação invisível puxando os dois para o mesmo lugar. Na segunda-feira seguinte, o estúdio estava mais movimentado que o normal. Um novo cliente importante havia confirmado presença para acompanhar o andamento do projeto conjunto. A pressão aumentava a cada hora, e Lara mergulhou no trabalho como sempre fazia, quando precisava esconder pensamentos que a confundiam. Daniel chegou pouco depois trazendo 2 cafés, colocou um ao lado dela sem dizer nada, apenas um gesto rápido que já parecia natural. Lara ergueu os olhos e encontrou o olhar dele mais suave, menos provocador. "Obrigada", disse quase num sussurro. "Você parece cansada", respondeu ele. "Já estou pensando demais. Sobre o projeto ou sobre nós?" A pergunta ficou no ar, pesada e sincera. Lara desviou o olhar para a tela do computador. "Sobre tudo." Daniel não insistiu. Apenas puxou uma cadeira e começou a revisar alguns desenhos ao lado dela,
Trabalharam em silêncio por um tempo, e aquele silêncio não tinha mais peso. Era confortável, como se os dois tivessem encontrado um ritmo próprio. Ao longo da semana, pequenos momentos começaram a construir algo mais profundo entre eles. Lara percebeu que Daniel prestava atenção em detalhes que ninguém mais notava. O jeito que ela franzia a testa quando estava concentrada, a forma como sempre esquecia de almoçar quando estava inspirada, o hábito de girar o lápis entre os dedos enquanto pensava. Numa tarde chuvosa, ficaram presos na sala de projetos revisando maquetes. A chuva batia contra os vidros, criando uma trilha sonora suave que parecia desacelerar o mundo lá fora. Daniel estava perto demais, inclinado sobre a mesa, e Lara sentiu a respiração dele roçar de leve o próprio pescoço quando ele apontou uma alteração no desenho. "Aqui", disse ele com voz baixa. "Se mudarmos o ângulo, a luz natural entra melhor." Ela concordou, mas demorou um segundo a mais para responder. Estar tão perto dele fazia o coração perder o ritmo. "Você está nervosa?" perguntou Daniel, percebendo. "É só concentrada", respondeu ela, embora soubesse que não era totalmente verdade. Ele não comentou, mas o olhar demorou nos olhos dela, intenso o suficiente para fazer Lara esquecer o que estava dizendo. Na sexta-feira, a equipe organizou uma apresentação interna para testar a proposta final antes da reunião com o cliente. Lara e Daniel ficaram responsáveis por conduzir juntos. Durante a apresentação, a sintonia entre eles surpreendeu a todos. Ele complementava cada ideia dela com precisão, e ela respondia às observações dele como se já soubesse o que viria. "Vocês dois são impossíveis quando trabalham juntos", comentou Bianca, rindo. "Parece que leem a mente um do outro." Lara trocou um olhar rápido com Daniel. Havia verdade naquela frase. Depois que todos foram embora, ficaram sozinhos no estúdio mais uma vez. O céu já estava escuro e as luzes da cidade refletiam nos vidros como pequenas estrelas distantes. Daniel apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. "Posso ser honesto?" "Desde quando você pede permissão?" respondeu ela, tentando parecer leve. Ele sorriu de lado. "Desde que comecei a me importar mais com o que você sente." As palavras tocaram Lara de um jeito inesperado. Ela sentiu o peito apertar, não por medo, mas por reconhecer a sinceridade dele. "Eu também estou tentando ser honesta comigo mesma", disse, baixinho. O silêncio entre eles voltou, mas agora era diferente. Não havia tensão negativa, apenas uma proximidade crescente. Daniel se aproximou um pouco mais, devagar, como se testasse cada passo. "Aquela aposta", começou. "Está ficando difícil fingir que ainda é só uma brincadeira", completou ela. Ele assentiu. "Eu não quero que você se sinta pressionada. Só não consigo mais agir como se nada estivesse acontecendo." Lara sentiu o coração acelerar. Por um instante pensou em recuar, em levantar uma barreira como sempre fazia quando algo ficava intenso demais, mas não conseguiu. "Eu sei", respondeu. Daniel levantou a mão lentamente e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O gesto foi simples, delicado, mas carregado de significado. Lara fechou os olhos por um segundo, sentindo o toque leve como uma promessa silenciosa. "Você sempre foi assim?" perguntou ele. "Assim como?" "Forte por fora, mas cheia de sentimentos guardados." Ela soltou uma risada baixa. "E você sempre foi tão observador?" "Só com você." As palavras ficaram suspensas no ar. Daniel inclinou-se um pouco mais e Lara percebeu que o espaço entre eles praticamente desapareceu. Não houve pressa. O momento parecia lento, cuidadoso, como se ambos quisessem memorizar cada detalhe. O beijo veio suave desta vez, diferente daquele primeiro no elevador. Não havia urgência, apenas calor e uma sensação de segurança inesperada. Lara sentiu os dedos dele pousarem de leve em sua cintura, firmes o suficiente para transmitir confiança, mas gentis. Quando se afastaram, nenhum dos dois falou imediatamente. O silêncio era cheio de significado. "Isso muda tudo", disse ela quase em um sussurro. "Talvez, mas acho que já estava mudando há muito tempo", respondeu Daniel. Nos dias seguintes, a proximidade entre eles se tornou mais natural. Não escondiam mais os olhares, nem evitavam pequenos toques ao passar. Ainda não havia rótulos nem promessas, apenas uma conexão crescente que se fortalecia a cada conversa. Lara percebeu que, pela primeira vez, não estava lutando contra o que sentia. O medo ainda existia, mas não dominava mais suas decisões. Daniel parecia mais leve também,
como se tivesse encontrado um equilíbrio entre a postura confiante e uma vulnerabilidade que só ela conhecia. Uma noite, enquanto revisavam os últimos detalhes do projeto, Lara se pegou observando Daniel em silêncio. Ele estava concentrado, os olhos fixos nos desenhos, e havia algo tranquilo na expressão dele que a fez sorrir sem perceber. "O que foi?" perguntou ele, levantando os olhos. "Nada. Só estou pensando em como tudo ficou diferente." "Melhor ou mais complicado?" Ela pensou por um momento. "Mais verdadeiro?" Daniel sorriu, e naquele sorriso havia uma mistura de alívio e esperança. Naquela semana, Lara começou a entender que o maior desafio não era vencer a aposta ou manter o controle. Era aceitar que estava se apaixonando por alguém que antes parecia apenas um adversário. E talvez o mais assustador de tudo fosse perceber que não queria mais voltar atrás. Porque às vezes o amor não chega como um choque repentino. Ele cresce devagar entre conversas silenciosas, mãos que se encontram sem querer e olhares que dizem o que as palavras ainda não têm coragem de confessar. E naquele momento, Lara sabia que estava cada vez mais perto de atravessar o ponto onde o orgulho deixa de importar e o coração começa a falar mais alto. Depois daquele beijo calmo na sala vazia do estúdio, Lara saiu para casa com a sensação de que o mundo tinha mudado de eixo. Não era mais a rivalidade antiga, nem a aposta provocadora que mantinha os dois em alerta. Era algo mais profundo, silencioso, difícil de explicar, mas impossível de negar. Na manhã seguinte, ela acordou cedo demais. O corpo ainda parecia lembrar do toque suave de Daniel, do jeito como ele a olhou antes de se afastar. Tentou se concentrar na rotina, no café quente, nos desenhos que precisava revisar, mas os pensamentos insistiam em voltar para o mesmo lugar. Quando chegou ao estúdio, encontrou Daniel já sentado à mesa principal, revisando relatórios. Ele levantou os olhos e sorriu de leve, um sorriso diferente, menos desafiador, mais íntimo. Lara percebeu que também estava sorrindo antes mesmo de perceber. "Bom dia", disse ele. "Bom dia." Nenhum dos dois mencionou o beijo, e talvez não precisassem. Havia algo novo entre eles, uma presença calma que preenchia o espaço sem precisar de explicações. A semana seguiu intensa. O cliente principal exigia ajustes constantes, e Lara e Daniel passaram horas lado a lado resolvendo detalhes. O trabalho fluía melhor do que nunca. Ele entendia as intenções dela, antes mesmo que fossem totalmente explicadas, e ela confiava nas decisões estratégicas dele, sem resistência. Numa tarde particularmente silenciosa, ficaram sozinhos no estúdio, enquanto o resto da equipe saía para o almoço. Lara estava concentrada, ajustando um desenho quando sentiu a mão de Daniel tocar levemente seu ombro. "Você esqueceu de comer de novo?" disse ele, colocando uma marmita ao lado dela. "Eu ia comer depois. Você sempre diz isso." Ela sorriu, aceitando a comida. O cuidado simples dele a desarmava mais do que qualquer declaração intensa. Sentaram-se juntos na mesa, dividindo o almoço em silêncio confortável. Em determinado momento, os dedos dele se tocaram ao alcançar o mesmo talher. Lara não recuou. Daniel também não. "Já a aposta ainda faz sentido?" perguntou ela, observando o reflexo das luzes nos talheres. Ele pensou por alguns segundos. "Acho que a gente já perdeu, ou ganhou, antes mesmo de perceber." Lara soltou um suspiro leve. Sabia que ele tinha razão. Nos dias seguintes, começaram a sair juntos após o trabalho sem chamar de encontros. Caminhavam pela cidade conversando sobre tudo, menos sobre o que realmente sentiam. Era como se ambos estivessem construindo algo devagar, com cuidado, evitando quebrar a delicadeza do momento. Uma noite, Daniel a convidou para jantar novamente em seu apartamento. Lara hesitou por um segundo, lembrando do primeiro encontro e da tensão que quase os fez ceder completamente. Mas algo dentro dela queria continuar explorando aquele caminho. O jantar foi tranquilo, cheio de conversas leves. Ele cozinhou enquanto ela observava, apoiada no balcão, rindo das pequenas provocações. Havia uma intimidade crescente, construída não apenas pelo desejo, mas pela confiança que surgia entre eles. Depois da sobremesa, ficaram sentados no sofá olhando as luzes da cidade. O silêncio voltou, mas não era vazio. Era cheio de expectativa. "Você está diferente", comentou Daniel virando-se para ela. "Como?" Mais aberta, como se estivesse deixando alguém entrar de verdade. Lara pensou antes de responder.
Talvez eu esteja cansada de fingir que não sinto nada. Ele aproximou-se devagar, dando a ela tempo para recuar. Quando os lábios dele se encontraram novamente, o beijo foi mais profundo que o anterior, mas ainda cheio de cuidado. Não havia pressa, apenas uma entrega lenta, construída em cada respiração compartilhada. Os dedos dele deslizaram pelos braços dela, leves, respeitosos, e Lara sentiu um calor subir pelo corpo inteiro. Era um desejo intenso, mas não agressivo. Era quente, envolvente, como uma promessa silenciosa de algo maior. Quando se afastaram, ela apoiou a testa na dele. Isso não parece mais uma aposta, disse. Nunca foi só isso para mim, respondeu ele em voz baixa. A sinceridade nas palavras fez Lara sentir um aperto doce no peito. Pela primeira vez percebeu que Daniel não estava apenas provocando. Ele realmente se importava. Nos dias seguintes, começaram a agir naturalmente próximos no estúdio. Pequenos gestos surgiram sem esforço. Um toque rápido na cintura ao passar, um sorriso cúmplice durante reuniões, conversas sussurradas quando ninguém prestava atenção. A equipe começou a notar, mas ninguém comentava abertamente. Bianca foi a primeira a brincar. Vocês dois estão estranhamente sincronizados, disse rindo. Nem discutem mais. Lara olhou para Daniel e percebeu que a rivalidade antiga havia se transformado em algo muito mais leve. Mas junto com a proximidade, surgiu também o medo. Numa tarde silenciosa, Lara ficou sozinha no escritório pensando em tudo o que estava acontecendo. Sempre teve receio de depender emocionalmente de alguém. Cresceu vendo a avó lutar sozinha para manter o estúdio vivo e aprendeu que confiar demais podia machucar. Quando Daniel entrou na sala, encontrou-a pensativa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Eu só tenho medo de estragar tudo, confessou ela. Ele se aproximou devagar, sentando ao lado dela. Não precisamos correr, disse. Podemos ir no nosso ritmo. A tranquilidade na voz dele a acalmou. Você sempre foi tão paciente? Perguntou. Sim, só quando algo vale a pena. Ela segurou a mão dele, entrelaçando os dedos com cuidado. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Era a primeira vez que assumia aquela proximidade sem hesitação. Nos dias seguintes, o trabalho avançou rapidamente. O cliente aprovou a nova versão do projeto e a equipe comemorou com entusiasmo. Durante a celebração, Daniel puxou Lara para um canto mais tranquilo do estúdio. Posso te contar uma coisa? Disse ele. Claro. Eu nunca pensei que trabalhar com alguém pudesse mudar tanto a minha forma de ver tudo. Ela sorriu. Nem eu! Ele encostou a testa na dela, um gesto íntimo que fez o coração dela acelerar. Você me desafia de um jeito que ninguém mais conseguiu, continuou ele, e ao mesmo tempo me faz sentir em casa. As palavras tocaram fundo. Lara percebeu que já não estava tentando se proteger tanto quanto antes. O orgulho que antes servia de escudo começava a desaparecer. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos até o estacionamento, ela percebeu algo que antes não tinha coragem de admitir. Estava apaixonada. Não era apenas desejo ou curiosidade, era uma sensação de pertencimento, de segurança inesperada. E apesar do medo, havia também uma alegria intensa, quase infantil. Antes de entrar no carro, Daniel segurou a mão dela. O que estamos construindo? Você quer continuar? Lara respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Quero, respondeu com sinceridade. Ele sorriu, e naquele sorriso havia algo definitivo. A aposta, o orgulho, a rivalidade, tudo parecia distante agora. O que restava era um sentimento crescente que transformava cada dia em algo novo. Lara sabia que ainda haveria desafios. Sabia que o caminho não seria simples, mas também entendia que pela primeira vez estava disposta a atravessar o desconhecido sem fugir. Porque algumas histórias de amor começam como um jogo e, sem aviso, se tornam a verdade mais importante da vida. Depois da conversa no estacionamento, Lara passou o fim de semana com uma sensação nova no peito. Não era ansiedade nem medo, mas uma calma intensa, como se tivesse finalmente parado de lutar contra algo que já fazia parte dela. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia a necessidade de controlar tudo. Estava apenas vivendo. Na segunda-feira, chegou ao estúdio antes do horário e encontrou Daniel sentado perto da janela, observando a cidade acordar. Ele virou o rosto quando ouviu os passos dela e abriu um sorriso que parecia aquecer o ambiente inteiro. Achei que eu fosse o único madrugador hoje, disse ele.
Também achei, respondeu ela, pousando a bolsa na mesa. O silêncio entre eles não era estranho, era íntimo. Lara percebeu que não precisava mais fingir distância. Aproximou-se devagar e encostou a mão na dele. Um gesto simples que teria sido impensável semanas antes. Daniel segurou os dedos dela com cuidado, como se quisesse memorizar aquele momento. Eu pensei muito no que você disse, sobre continuar, comentou ele. E chegou a alguma conclusão? Ele respirou fundo. Cheguei. Eu quero você por perto, Lara, não só no trabalho. As palavras foram diretas, sem dramatização, e talvez por isso tenham tocado tão fundo. Ela sorriu, sentindo o coração acelerar de um jeito bom. Eu também quero você, respondeu. Aquela troca silenciosa marcou o início de uma fase nova. Nos dias seguintes, o relacionamento deles deixou de ser apenas uma sequência de olhares escondidos. Começaram a agir naturalmente próximos, sem exageros, mas sem negar o que existia. Durante as reuniões, ainda discutiam ideias com intensidade, mas agora havia um respeito ainda maior entre eles. Daniel parecia ouvir cada detalhe com atenção genuína, e Lara percebia que ele confiava nas decisões dela mais do que nunca. Uma tarde, enquanto revisavam um projeto na sala de vidro, Lara percebeu o reflexo dos dois lado a lado. Não eram mais rivais tentando vencer uma disputa. Eram parceiros construindo algo juntos. É o que foi? Perguntou ele, percebendo o olhar dela no vidro. Nada. Só estava pensando em como tudo mudou. Para melhor? Perguntou, inclinando-se levemente. Muito melhor. Ele sorriu e voltou a trabalhar, mas o clima leve permaneceu entre eles. Naquela semana, Helena chamou Lara para conversar em particular. A avó observava tudo com um olhar atento e sábio. Você parece feliz, comentou Helena, oferecendo chá. Lara hesitou por um instante, mas acabou sorrindo. Estou. E Daniel? Perguntou a avó com um brilho divertido nos olhos. Ele me desafia e ao mesmo tempo me faz sentir segura. Às vezes, as melhores parcerias nascem de conflitos. Só não deixe o medo impedir você de viver algo bonito. As palavras ficaram ecoando na mente de Lara durante o resto do dia. Na sexta-feira, Daniel a convidou para sair depois do trabalho. Não havia apostas nem provocações, apenas um convite simples. Vamos caminhar um pouco? Perguntou ele. Andaram pelas ruas iluminadas, conversando sobre coisas leves, rindo de lembranças da semana. Em determinado momento, pararam perto de uma praça silenciosa. O vento leve mexia nos cabelos dela e Daniel observou em silêncio por alguns segundos. Você já percebeu como sempre tenta resolver tudo sozinha? Disse ele. Talvez seja um hábito difícil de largar. Você não precisa fazer isso comigo. A sinceridade na voz dele fez Lara respirar fundo. Eu sei, e acho que estou aprendendo. Ele se aproximou e segurou o rosto dela com cuidado. O beijo que veio depois foi lento, cheio de significado. Não havia urgência, apenas uma sensação profunda de pertencimento. Lara sentiu o corpo relaxar, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia baixar a guarda. Quando se afastaram, ela apoiou a cabeça no ombro dele. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer assim, confessou. Nem eu, respondeu ele. Mas estou feliz que tenha acontecido. Nos dias seguintes, a rotina deles começou a incluir pequenos rituais. Café juntos pela manhã, mensagens rápidas durante reuniões longas, jantares improvisados depois do trabalho. Nada era exagerado, mas cada gesto fortalecia a conexão. Uma noite, enquanto trabalhavam até tarde, Daniel percebeu que Lara estava inquieta. O que está acontecendo? Perguntou. Ela demorou um pouco antes de responder. Tenho medo de depender demais, de criar expectativas que talvez não consigamos sustentar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando nas palavras. Eu não posso prometer que nunca vamos enfrentar dificuldades, disse ele, mas posso prometer que vou estar aqui, tentando todos os dias. Lara sentiu os olhos marejarem. Não era uma declaração grandiosa, mas era real, e a verdade simples dele tinha mais peso do que qualquer promessa exagerada. Ela segurou a mão dele. Isso já é suficiente. O projeto principal foi aprovado naquela semana, trazendo uma sensação de conquista para toda a equipe. Durante a comemoração no estúdio, Daniel puxou Lara para perto da janela, longe da agitação. Lembra quando você me odiava? Brincou ele. Ainda odeio um pouco, respondeu ela sorrindo. Eu sabia que não duraria para sempre. Talvez eu só estivesse tentando esconder o que sentia. Ele levantou a sobrancelha. E agora? Lara respirou fundo.
Agora, eu só quero continuar construindo isso com você. As palavras saíram naturais, sem medo. Daniel a abraçou com força, e Lara percebeu que aquele gesto não era apenas romântico. Era um reconhecimento silencioso de que ambos tinham escolhido seguir juntos, apesar das dúvidas e dos desafios. Nos dias seguintes, começaram a falar mais abertamente sobre planos futuros. Nada definitivo, apenas ideias soltas sobre viagens, projetos pessoais e sonhos que antes pareciam distantes. Uma noite, sentados no sofá do apartamento dele, Lara percebeu algo importante. O amor que estava crescendo entre eles não era apenas paixão intensa, era uma construção lenta, baseada em confiança, respeito e presença constante. Você já pensou no que vem depois? Perguntou ela. Depois do quê? Depois dessa fase, quando tudo parecer menos novo. Ele sorriu. Acho que o que vem depois é justamente o que estamos criando agora. Ela assentiu, entendendo que não precisava de respostas imediatas. Naquela noite, adormeceu nos braços dele com uma sensação de paz que nunca tinha experimentado antes. Porque às vezes o amor não chega como uma explosão repentina. Ele cresce devagar, em gestos simples, em conversas honestas e em escolhas feitas todos os dias. E Lara sabia que, pela primeira vez, estava escolhendo ficar. Não por medo de perder algo, mas porque queria construir algo verdadeiro ao lado dele. O que ela ainda não sabia era que novos desafios estavam prestes a surgir, testando tudo o que haviam construído até ali. Mas naquele momento, enquanto o coração batia tranquilo e o mundo parecia em equilíbrio, Lara decidiu que não queria mais fugir. Queria viver completamente. Os dias seguintes começaram leves, quase tranquilos demais para Lara. Ela acordava cedo no apartamento de Daniel, com a luz suave entrando pelas cortinas e o cheiro de café recém-passado espalhando-se pelo ar. Aos poucos, a rotina deles deixou de parecer algo novo e passou a ter um ritmo natural. Era estranho perceber como algo que começou com rivalidade agora parecia tão confortável. No estúdio, todos já notavam a mudança entre os dois. Não havia exageros ou demonstrações públicas exageradas, mas pequenos gestos entregavam o que palavras ainda evitavam dizer. Daniel encostava a mão na cintura dela ao passar. Lara roubava o café dele sem pedir, e os olhares cúmplices durante reuniões diziam mais do que qualquer explicação. Apesar disso, uma inquietação começou a crescer dentro dela. Naquela terça-feira chuvosa, Lara recebeu um e-mail que mudou completamente o clima do dia. Era uma proposta de um grande escritório internacional com sede em Lisboa. Ofereciam um cargo de liderança criativa, projetos ambiciosos e a chance de construir algo totalmente novo, fora da sombra da família. Ela ficou parada olhando para a tela por vários minutos, sem saber como reagir. Era o tipo de oportunidade que sempre sonhou quando ainda era estudante. Um reconhecimento enorme, um salto na carreira. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar o estúdio, a avó e principalmente Daniel, apertou o peito de um jeito inesperado. Guardou o e-mail sem contar a ninguém. Durante o resto do dia, tentou agir normalmente, mas Daniel percebeu que algo estava errado. Você está quieta demais, comentou ele enquanto revisavam um projeto. Só estou cansada, respondeu ela, desviando o olhar. Ele não insistiu naquele momento, mas a observou com atenção silenciosa. Naquela noite, Lara voltou para casa mais cedo e abriu novamente o e-mail. Leu cada detalhe com cuidado, sentindo uma mistura de orgulho e medo. Era uma chance incrível, mas o coração parecia dividido. Nos dias seguintes, tentou ignorar o assunto, mas a dúvida crescia cada vez mais. Daniel continuava próximo, cuidadoso, e cada gesto dele tornava a decisão ainda mais difícil. Na sexta-feira, depois de uma reunião intensa, Lara finalmente criou coragem. Daniel, preciso te contar uma coisa, disse entrando no escritório dele. Ele levantou os olhos imediatamente. O que aconteceu? Ela respirou fundo antes de falar. Recebi uma proposta de trabalho fora do país. O silêncio que seguiu foi pesado. Daniel demorou alguns segundos para reagir. Onde? Perguntou. Lisboa. Um escritório grande. Querem que eu lidere uma nova equipe. Ele assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. Isso é enorme, disse tentando manter a voz firme. Lara esperou uma reação mais emocional, mas ele apenas caminhou até a janela e cruzou os braços. Você deveria considerar com calma, continuou ele. É uma oportunidade incrível. As palavras soaram corretas demais,
profissionais demais. Lara sentiu uma pontada de frustração. Só isso? Perguntou. Daniel virou-se para ela, confuso. O que mais você quer que eu diga? Não sei. Talvez algo que não pareça um conselho corporativo, respondeu, tentando controlar a emoção. Ele respirou fundo. Eu não quero influenciar sua decisão. Você sempre lutou por reconhecimento, e essa proposta prova que você chegou lá. Lara sentiu o peito apertar. Esperava entusiasmo, ou até medo de perdê-la, mas ele parecia distante, racional. Entendi, disse ela, pegando a bolsa. Lara, começou ele, mas ela já estava indo em direção à porta. Saiu do estúdio com o coração pesado. A chuva fina que caía lá fora parecia refletir a confusão dentro dela. Parte dela queria que Daniel tivesse pedido para ela ficar. Outra parte sabia que talvez fosse injusto esperar isso. Nos dias seguintes, o clima entre os dois mudou completamente. Conversavam apenas sobre trabalho, evitando qualquer assunto pessoal. Os cafés da manhã juntos desapareceram, assim como as mensagens durante o dia. A distância doía mais do que Lara imaginava. Uma noite, sentada sozinha em casa, abriu novamente o e-mail da proposta. Tentou imaginar a vida em outra cidade, novos projetos, novas pessoas. Mas cada pensamento terminava no mesmo lugar: Daniel. Ela pegou o telefone várias vezes, pensando em ligar, mas o orgulho a impedia. No estúdio, Helena percebeu a tensão no ar. Chamou Lara para conversar em particular. O que aconteceu entre vocês? Perguntou, observando-a com carinho. Lara hesitou antes de responder. Recebi uma proposta para trabalhar fora, e acho que ele não se importa tanto quanto eu pensei. Helena suspirou. Às vezes as pessoas escondem o que sentem por medo de parecer egoístas, disse. Talvez ele esteja tentando ser forte por você. As palavras ficaram ecoando na mente de Lara. Naquela noite, ela ficou olhando pela janela, lembrando dos pequenos momentos que tinham construído juntos. O jeito como Daniel preparava café nos domingos, como segurava a mão dela durante caminhadas silenciosas, como sempre prestava atenção nos detalhes que ninguém mais via. Percebeu que o que tinham não era apenas paixão, era algo mais profundo, algo que não queria abandonar sem lutar. Enquanto isso, Daniel também estava sozinho em casa, olhando o celular sem coragem de mandar mensagem. O medo de prendê-la, de parecer egoísta, o fazia permanecer em silêncio. Mas o vazio do apartamento sem ela parecia maior do que qualquer decisão racional. No estúdio, a equipe começou a notar o distanciamento entre os dois. Bianca comentou em voz baixa com Helena que o clima estava estranho demais. Helena apenas sorriu de leve, como se soubesse que aquilo ainda não era o fim. Na sexta-feira, Lara escreveu 3 versões de um e-mail de resposta para a proposta de Lisboa. Nenhuma parecia certa. Sentia que estava prestes a escolher não apenas um caminho profissional, mas também o rumo do próprio coração. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela se perguntou se o amor era forte o suficiente para resistir ao medo e ao orgulho. Porque às vezes o maior desafio não é admitir o que sentimos, mas encontrar coragem para lutar por aquilo que realmente importa. Os dias que seguiram depois da conversa sobre Lisboa foram estranhamente silenciosos. Lara e Daniel continuavam dividindo o mesmo espaço, as mesmas reuniões e os mesmos projetos, mas algo invisível havia mudado entre eles. Não havia discussões, não havia provocações, apenas uma cordialidade fria, que parecia mais dolorosa do que qualquer briga. Lara sentia falta das pequenas coisas, do café que ele deixava na mesa sem dizer nada, das mensagens rápidas durante o dia, da forma como ele se aproximava por trás dela para observar um desenho e acabava ficando perto demais. Agora, Daniel parecia sempre ocupado, sempre focado em relatórios ou reuniões externas. Era como se tivesse levantado uma parede invisível entre eles. Naquela terça-feira, enquanto revisava plantas na sala principal, Lara percebeu o reflexo dele no vidro. Daniel estava ali, mas não olhava para ela como antes. O olhar dele parecia distante, quase cauteloso. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Bianca entrou na sala com uma expressão curiosa. "Vocês dois brigaram?" perguntou em tom baixo. "Não", respondeu Lara sem levantar os olhos. "Então por que parece que o ar fica pesado quando vocês estão juntos?" Lara não soube responder, porque a verdade era simples e complicada ao mesmo tempo. Ninguém tinha brigado, apenas tinham parado de falar sobre o que realmente importava. Naquela noite,
Lara voltou para casa e abriu novamente o e-mail da proposta em Lisboa. Leu cada linha com cuidado. O escritório prometia liberdade criativa, viagens e projetos internacionais. Era tudo o que ela sempre sonhou, antes de Daniel aparecer na vida dela. Pegou o celular várias vezes, pensando em ligar para ele. Mas algo dentro dela ainda esperava que ele fosse o primeiro a quebrar o silêncio. Enquanto isso, Daniel também lutava com os próprios pensamentos. No apartamento vazio, andava de um lado para o outro, tentando convencer a si mesmo de que estava fazendo o certo. Não queria ser o motivo para que Lara desistisse de uma oportunidade tão grande. Mas a ideia de vê-la partir apertava o peito de um jeito que ele não sabia explicar. Na quarta-feira, o estúdio recebeu a visita de um cliente importante. Lara e Daniel precisaram trabalhar juntos na apresentação. Durante o ensaio, os dois se posicionaram lado a lado e a antiga sintonia reapareceu por alguns minutos. Ele completava as frases dela com precisão e ela respondia aos argumentos dele com naturalidade. A equipe observava admirada, como se nada tivesse mudado. Mas assim que a reunião terminou, Daniel voltou a manter distância. "Boa apresentação", disse ele profissional. "Obrigada", respondeu ela, tentando esconder a decepção. A formalidade entre eles parecia artificial demais. Na sexta-feira, Helena chamou Lara para conversar novamente. A avó a observou com carinho, como se enxergasse além das palavras. "Você está carregando algo pesado", comentou. "Eu só não sei o que fazer", confessou Lara. "Parte de mim quer aceitar a proposta. Outra parte sente que estaria deixando algo importante para trás." Helena sorriu de leve. "Às vezes a decisão não está entre dois caminhos, mas entre duas versões de quem você quer ser." As palavras ficaram ecoando na mente dela durante todo o dia. Naquela noite, o estúdio ficou vazio mais cedo. Lara decidiu ficar até mais tarde para revisar detalhes do projeto. Enquanto organizava os desenhos, ouviu passos atrás de si. Era Daniel. Ele parou a poucos metros, hesitando antes de falar. "Você vai aceitar?" perguntou finalmente. A pergunta veio direta, sem rodeios. Lara virou-se devagar. "Ainda não sei", respondeu. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Daniel passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. "Você merece essa oportunidade", disse, tentando soar firme. Sempre foi o tipo de pessoa que precisa de novos desafios. As palavras soaram corretas, mas frias. Lara sentiu o coração apertar. "É você, Ma?", perguntou. "O que você quer?" Ele desviou o olhar por um segundo. "O que eu quero não pode ser o motivo para você ficar." A resposta fez Lara respirar fundo, tentando controlar a emoção. "Às vezes parece que você está me empurrando para longe", disse ela em voz baixa. Daniel abriu a boca para responder, mas as palavras demoraram a sair. "Eu só não quero ser egoísta." Ela deu um passo à frente. "Eu não quero que você finja que não sente nada." O ar entre eles ficou carregado. Era a primeira vez que tocavam diretamente no que estava acontecendo. Daniel finalmente a olhou nos olhos. "Você acha que não sinto?" perguntou quase em um sussurro. "Desde que você falou sobre Lisboa, eu não consigo pensar em outra coisa além da possibilidade de te perder." As palavras quebraram a barreira que havia entre eles. Lara sentiu o peito aquecer, misturando alívio e tristeza. "Então por que está se afastando?" Ele suspirou. "Porque tenho medo de pedir para você ficar e depois perceber que te prendi aqui." Lara se aproximou mais, diminuindo a distância entre eles. "Você não está me prendendo", disse. "Eu só precisava saber que significo algo para você." Daniel fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "Você significa mais do que eu consigo explicar", respondeu. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não havia mais distância, apenas emoções acumuladas, esperando para serem ditas. Lara percebeu que também precisava ser honesta. "Eu fiquei com raiva porque achei que você não se importava", confessou. "Mas a verdade é que tenho medo de escolher errado." Daniel deu um passo à frente, ficando tão perto que ela podia sentir a respiração dele. "Não existe escolha errada quando você segue o que sente", disse ele. Ela levantou o olhar, encontrando nos olhos dele uma mistura de força e vulnerabilidade. "E o que você sente?", perguntou. Ele demorou um segundo antes de responder. "Eu sinto que você mudou a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. E a ideia de você ir embora dói mais do que eu gostaria de admitir." As palavras vieram sem proteção, sem máscara. Lara sentiu o coração acelerar, como se cada batida dissesse que finalmente estavam sendo sinceros.
Ela aproximou-se mais, encostando a testa na dele. Que eu ainda não decidi, murmurou, mas precisava ouvir isso. Daniel segurou a mão dela com firmeza. Seja qual for a decisão, eu vou respeitar. O momento ficou suspenso, carregado de sentimentos não resolvidos. Não houve beijo naquela noite, apenas um abraço longo, silencioso, que parecia dizer tudo o que as palavras ainda não conseguiam. Quando Lara saiu do estúdio, percebeu que algo dentro dela havia mudado novamente. A distância que parecia destruir o que tinham, na verdade revelou o quanto ambos se importavam. Agora, a decisão sobre Lisboa não era apenas sobre carreira. Era sobre entender o que realmente fazia o coração dela se sentir em casa. E pela primeira vez desde que recebeu o e-mail, Lara começou a perceber que talvez a resposta não estivesse em outro lugar, mas exatamente onde ela estava. Depois da conversa sincera no estúdio, Lara saiu caminhando pelas ruas iluminadas de São Paulo com o coração em conflito. A cidade parecia mais silenciosa do que o normal, como se cada passo ecoasse as perguntas que ela evitava responder. O abraço que Daniel lhe deu antes de se despedirem ainda aquecia a pele, e pela primeira vez em dias, ela sentia que a distância entre eles tinha começado a desaparecer. Chegou em casa e ficou alguns minutos parada perto da janela, observando as luzes da avenida. Pegou o celular várias vezes, pensando em mandar uma mensagem, mas decidiu esperar. Não queria que tudo fosse resolvido por impulso. Queria entender o que realmente sentia. Abriu novamente o e-mail da proposta em Lisboa. Leu cada detalhe, imaginando como seria a vida em outro país, novos projetos, novos desafios. Era exatamente o tipo de oportunidade que sempre buscou. Mas dessa vez, algo estava diferente. Antes, teria aceitado sem pensar 2 vezes. Agora cada palavra parecia pesar mais. Ela fechou o notebook e respirou fundo. Percebeu que o maior medo não era mudar de cidade. Era deixar para trás algo que finalmente fazia sentido. Na manhã seguinte, chegou ao estúdio mais cedo do que todos. Sentou-se à mesa e começou a revisar os desenhos do projeto principal. Tentava manter a mente ocupada, mas as lembranças da conversa com Daniel voltavam constantemente. Pouco depois ouviu passos firmes no corredor. Era ele. Daniel entrou devagar, como se não quisesse quebrar o silêncio. "Bom dia", disse com um sorriso leve. "Bom dia", respondeu Lara, sentindo o coração acelerar. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Havia uma calma nova no ar, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. "Pensei no que você disse ontem", comentou ele, puxando uma cadeira próxima. "Eu também pensei muito", respondeu ela. Ele assentiu, mas não pressionou. Pegou alguns papéis e começou a revisar, respeitando o espaço dela. Lara percebeu o cuidado naquele gesto. Ele não estava tentando convencer, apenas permanecendo presente. Durante a manhã, trabalharam juntos como antes, a sintonia voltando aos poucos. As ideias fluíam com naturalidade e a equipe percebeu a mudança no clima entre eles. Bianca entrou na sala e comentou brincando: "Finalmente vocês voltaram ao normal. Já estava estranho demais ver vocês em silêncio." Lara e Daniel trocaram um olhar cúmplice, sem responder. Na hora do almoço, ele deixou 2 cafés sobre a mesa e apontou para o corredor. "Vamos dar uma volta?" perguntou. Caminharam pela rua próxima ao estúdio, lado a lado, sem pressa. O movimento da cidade parecia distante enquanto conversavam sobre coisas simples, como se estivessem reaprendendo a estar juntos. "Eu não quero que você se sinta presa aqui por minha causa", disse ele, quebrando o silêncio. "Eu sei", respondeu ela, "mas também não quero tomar uma decisão só por medo." Ele parou e olhou diretamente para ela. "Então toma pelo que faz seu coração ficar leve." As palavras ficaram ecoando dentro dela. Voltaram ao estúdio em silêncio, mas dessa vez o silêncio não era pesado. Era cheio de compreensão. Naquela tarde, Lara recebeu uma ligação do escritório em Lisboa perguntando sobre a resposta final. Pediu mais alguns dias. Precisava ter certeza. Enquanto isso, Daniel tentava manter o foco no trabalho, mas a mente insistia em imaginar cenários onde Lara não estivesse mais ali. Cada canto do estúdio parecia carregado de lembranças recentes. Risadas na sala de reuniões, discussões acaloradas sobre projetos, o primeiro beijo inesperado que mudou tudo. Na quinta-feira, o estúdio organizou uma pequena celebração para comemorar a aprovação de um novo contrato importante. Música baixa,
Conversas animadas e risadas preencheram o espaço. Lara tentou aproveitar o momento, mas sentia o olhar de Daniel sobre ela de tempos em tempos. Um arquiteto convidado se aproximou e começou a conversar com Lara sobre possíveis parcerias futuras. Daniel observou de longe, tentando parecer tranquilo, mas a expressão séria denunciava o que sentia. Depois de alguns minutos, ele se aproximou. "Lara, posso falar com você um instante?" disse em tom educado. Ela assentiu, percebendo a tensão no olhar dele. Saíram para um canto mais tranquilo do estúdio. "Desculpa interromper", disse ele passando a mão pelos cabelos. "Só precisava te ver de perto por um segundo." Lara sorriu, sentindo o coração aquecer. "Você está com ciúmes?" Ele hesitou antes de responder. "Talvez um pouco." A sinceridade inesperada fez Lara rir baixo. "Eu também senti outro dia", admitiu. O momento ficou leve, quase divertido. Era como se ambos finalmente estivessem permitindo que as emoções existissem sem esconder. Naquela noite, depois que todos foram embora, ficaram sozinhos novamente. A luz suave refletia nas paredes do estúdio, criando um ambiente íntimo. "Lara", começou ele com voz baixa. Ela virou-se para ele, esperando. "Independente da sua decisão, eu preciso que você saiba uma coisa." O coração dela acelerou. "O quê?" Ele se aproximou devagar. "Você mudou tudo para mim. Não só o trabalho, mas a forma como eu vejo a vida." As palavras vieram sem pressa, sinceras. Lara sentiu os olhos marejarem. "Eu também mudei", respondeu. "Antes eu achava que precisava provar tudo sozinha. Agora eu quero construir algo junto." Ele segurou as mãos dela firme, mas delicado. "Então fica", disse quase em um sussurro, como se finalmente tivesse coragem de dizer o que evitou por tanto tempo. A frase ficou suspensa no ar. Lara percebeu que não era uma ordem nem uma pressão, era apenas um pedido honesto. Ela respirou fundo, sentindo que o momento que temia havia chegado. "Eu ainda não dei minha resposta", disse. Daniel assentiu, respeitando o tempo dela. O silêncio voltou, mas agora carregado de esperança. Naquela noite, Lara voltou para casa com a mente mais clara. Sentou-se à mesa e abriu o notebook. Escreveu várias versões da resposta para o escritório em Lisboa, apagando e recomeçando inúmeras vezes. Finalmente, parou de pensar em expectativas externas e se perguntou apenas uma coisa: onde se sentia verdadeiramente feliz? As lembranças vieram uma após a outra. As manhãs com Daniel, as discussões apaixonadas sobre arquitetura, o abraço silencioso no estúdio vazio, o jeito como ele sempre acreditava nela. E naquele instante, Lara percebeu que a resposta não era apenas sobre carreira, era sobre o tipo de vida que queria viver. Fechou o notebook sem enviar nada ainda. Precisava apenas de mais um momento, mais um encontro com ele, para ter certeza absoluta. Porque algumas decisões não se resolvem com lógica, elas precisam de coragem. E Lara sentia que estava cada vez mais perto de finalmente dizer em voz alta aquilo que o coração já sabia. A manhã seguinte chegou silenciosa, mas Lara acordou com uma clareza que não sentia há dias. O céu ainda estava levemente cinza e a cidade parecia respirar devagar, como se estivesse esperando por algo importante. Ela se sentou na cama, segurando o celular, relendo pela última vez o e-mail do escritório em Lisboa. Durante semanas, aquela proposta tinha sido um símbolo de tudo que ela sempre quis conquistar: reconhecimento, independência, novos horizontes. Mas agora, olhando para aquelas palavras frias na tela, percebeu que algo dentro dela tinha mudado. Não era sobre abrir mão de um sonho, era sobre entender qual sonho realmente fazia sentido naquele momento. Respirou fundo e começou a digitar. As palavras vieram simples, sinceras. Agradeceu a oportunidade, reconheceu a importância do convite, mas explicou que havia decidido permanecer em São Paulo, continuar desenvolvendo projetos que tinham significado pessoal e profissional para ela. Quando pressionou enviar, sentiu um misto de alívio e medo. Era a primeira vez que escolhia ficar não por obrigação, mas por vontade própria. Pegou a bolsa e saiu de casa. No caminho até o estúdio, cada passo parecia mais leve. As ruas estavam movimentadas e o barulho da cidade já não parecia confuso. Era familiar, acolhedor. Quando entrou no prédio, encontrou Helena conversando com Bianca perto da recepção. A avó a observou com um sorriso que parecia saber mais do que dizia. "Decidiu?" perguntou Helena em tom suave. Lara assentiu. "Decidi." Helena apenas segurou a mão dela por um instante,
como se estivesse orgulhosa, e voltou ao que estava fazendo. Lara caminhou até a sala principal e encontrou Daniel perto da janela, revisando alguns documentos. Ele levantou o olhar quando ela entrou e o coração dela acelerou imediatamente. "Bom dia", disse ele, tentando parecer tranquilo. "Bom dia", respondeu ela, aproximando-se. Houve um pequeno silêncio, carregado de expectativa. "Preciso te contar uma coisa", disse Lara, sem rodeios. Daniel fechou o notebook devagar, atento. "Recebi a ligação de Lisboa hoje cedo", começou ela. Ele permaneceu em silêncio, mas o olhar dele ficou mais intenso. Eu recusei." As palavras ficaram no ar por um segundo. Daniel piscou lentamente, como se precisasse confirmar que tinha ouvido direito. "Tem certeza?", perguntou com cuidado. "Tenho", respondeu ela. "Não porque tive medo de mudar, mas porque percebi que o que eu quero construir está aqui." Ele respirou fundo, e Lara viu o alívio passar pelo rosto dele antes mesmo que ele tentasse esconder. "Lara, eu não quero que você sinta que desistiu de algo por minha causa", disse ele. Ela deu um passo à frente. "Eu não desisti. Eu escolhi." Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse absorvendo cada palavra. "Eu fiquei com medo de pedir para você ficar", confessou ele. "Achei que seria injusto." "Eu também fiquei com medo", respondeu ela. "Medo de admitir que você se tornou parte dos meus planos." As palavras saíram sem esforço, carregadas de uma verdade que ela já não queria esconder. Ele se aproximou devagar, parando a poucos centímetros dela. "Você não faz ideia do quanto eu queria ouvir isso", disse com voz baixa. Lara sorriu, sentindo o coração aquecer. "Talvez eu sempre soubesse, só precisava ter coragem de falar." Daniel segurou o rosto dela com cuidado, e o beijo que veio depois foi profundo, intenso e ao mesmo tempo cheio de calma. Não havia urgência como antes. Era um beijo que parecia marcar um novo começo. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Naquela tarde, a equipe organizou uma pequena apresentação para um novo projeto. Lara e Daniel conduziram juntos, com uma sintonia ainda mais forte do que antes. A confiança entre eles era visível, e todos perceberam que algo havia mudado definitivamente. Depois da reunião, Daniel chamou Lara para sair. "Quero te mostrar um lugar", disse. Dirigiram até o terraço de um prédio alto no centro da cidade. O vento era suave, e a vista mostrava São Paulo iluminada, viva, cheia de possibilidades. Lara olhou ao redor, surpresa. "O que estamos fazendo aqui?", perguntou. Daniel respirou fundo, claramente nervoso. "Lembra da aposta?", disse ele. Ela riu. "Qual delas? Tivemos várias. A primeira, a de quem cederia primeiro." "Nós empatamos", respondeu ela brincando. Ele balançou a cabeça. "Eu perdi muito antes. No dia em que você entrou naquela sala de reuniões e me olhou como se quisesse me expulsar dali." Lara riu baixo, lembrando do momento. "Daniel!" Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Lara sentiu o mundo desacelerar. "Eu não planejava fazer isso tão cedo", disse ele. "Mas depois de tudo que passamos, eu tenho certeza de uma coisa." Abriu a caixa, revelando um anel simples, elegante. "Lara Monteiro, você aceita continuar perdendo comigo pelo resto da vida?" Os olhos dela se encheram de lágrimas, antes mesmo que percebesse. "Você é impossível", disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Isso é um sim?", perguntou ele ansioso. Ela estendeu a mão. "É um sim absoluto." Daniel colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço apertado. O beijo que veio depois foi cheio de promessas silenciosas, como se tudo o que viveram tivesse levado exatamente àquele momento. Meses depois, o estúdio estava mais movimentado do que nunca. Novos projetos chegavam, a equipe crescia e Lara assumia cada vez mais responsabilidades ao lado de Daniel. As discussões continuavam intensas, mas sempre terminavam em risadas ou abraços. Helena observava tudo com orgulho discreto. Numa tarde tranquila, Lara estava sentada no escritório revisando alguns documentos, quando Daniel entrou com 2 xícaras de café. "Você ainda rouba o meu café", comentou ele, brincando. "E você ainda deixa", respondeu ela. Ele se aproximou e envolveu a cintura dela com os braços, apoiando o queixo no ombro dela. "Sabe o que mais gosto em tudo isso?", perguntou. "O quê?" "Que a gente nunca deixou de se desafiar, mas agora fazemos isso juntos." Lara sorriu, olhando o reflexo dos dois no vidro. "Eu sempre achei que precisava conquistar tudo sozinha", disse ela, "mas descobri que dividir sonhos não diminui ninguém, só faz tudo crescer." Daniel beijou a testa dela. "Nós ganhamos", murmurou. Ela assentiu.
E ali, no meio do estúdio que um dia foi palco de rivalidade, Lara percebeu que o amor deles não tinha surgido apesar dos conflitos, mas por causa deles. Porque algumas histórias começam com desencontros, passam por desafios, atravessam medos e terminam exatamente onde deveriam começar de verdade. E naquele momento, olhando para Daniel, Lara teve certeza de que não estava apenas vivendo uma história bonita. Estava vivendo a própria escolha. Uma escolha feita com coragem, verdade e amor. Se essa história tocou o seu coração, então se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque ainda temos muitas emoções para viver juntos. Eu quero saber de você. Depois de tudo que aconteceu comigo e com ele, você teria lutado até o fim ou teria desistido no meio do caminho? Escreve aqui embaixo, porque eu realmente quero ler a sua resposta.